vamos olhar já, sem mais demoras. Temos as declarações dos dois treinadores para ver, mas Nuno, numa primeira ronda a todos, assim, muito rápida, este jogo pode decidir as contas do campeonato? Acho que não vai decidir as contas do campeonato, mas vai, por exemplo, no caso de uma vitória do Sporting, vai colocar o Futebol Clube Porto numa posição muito difícil em relação à luta pelo título. Vai com certeza deixar o Porto numa posição mais fragilizada, em que depois para conseguir recuperar essa diferença de pontos vai ser mesmo muito difícil, e vai ser preciso que o Sporting também entre numa série de resultados negativos que a meu ver, também vai ser muito difícil que isso aconteça. E, portanto, acredito que este jogo amanhã tenha, como é óbvio, uma maior importância, na minha opinião, para o Porto, naquilo que é o deve haver, o Porto perdendo, até arrisco a dizer perdendo pontos. Eu acho que o único resultado que o Porto com certeza quererá é a vitória, e tudo o que seja menos de 3 pontos para o Porto parece-me ser um resultado negativo. Acredito também, por outro lado, que havendo um empate ou uma vitória do Porto, e depois com o jogo do Benfica com o Moreirense, o Benfica conseguir vencer o Moreirense, relança um pouco as contas do título para a indefinição, não é? Olha, eu puxei pelo Nuno, porque era já mesmo saudades dele, mas vamos às perguntas hoje do Inbox to Box, que excepcionalmente são duas, porque estão ligadas e têm um bocadinho já a ver com esta linha de conversa que eu lancei aqui, se este jogo pode acabar por decidir as contas. Vamos então às duas perguntas que recebemos hoje do Inbox to Box. Se o Porto ganhar ao Sporting, relança o campeonato? É o Sandro Cruz que faz esta pergunta. E após o último resultado do Porto, se não ganhar o Clássico, está arredado do título. Portanto, estas duas perguntas encadeiam-se, Barbosa. Concordas com o Nuno que só a vitória interessa ao Porto em todos os pontos de vista e, sobretudo, no ponto de vista das contas da luta pelo título? Boa noite, Cláudia. Sim, obviamente que sim. É o único resultado que ao Porto interessa, estando a 8 pontos do seu adversário de amanhã e 2 pontos atrás do Benfica. Portanto, para o Porto, a vitória é o único resultado que interessa. Por outro lado, para o Sporting, uma vitória afasta, acho que quase definitivamente, o Porto da luta pelo título. Respondendo um bocadinho ali àquela questão, passariam a ser 11 pontos de diferença, faltando 13 jogos. E, portanto, enfim, o jogo... Tens que perder quase um ponto por jornada, não é? Uma média matemática tinhas que... Matematicamente não está arredado, mas diria que, enfim, com 11 pontos de diferença... É porque depois maio é logo ali ao virar da esquina. Sim. Quer dizer, faltando 13 jornadas, se porventura acontecesse... Nem quero pensar nisso, porque acho que isso não é... não iria acontecer, mas... Diz lá, Nuno, estás doidinho para dizer? Estás doidinho para dizer? Não vou dizer nada. Mas eu acho que o Porto, naturalmente, tem que fazer pela vida, porque, naturalmente, é que não chega olhar para o jogo e olhar para cima, mas também olhar para trás, no sentido que o Braga tem 42 pontos. Portanto, este jogo também... Vamos partir do princípio que há uma derrota do Porto, o Braga ganha ao Gil Vicente, passa para 3º lugar. E, portanto, há aqui uma série de coisas, independentemente de tudo o resto. O Porto tem que se focar, como disse Martin, e o Martim Anselmi, ouvimos hoje à tarde, focar-te naquilo que podes fazer. E eu achei piada a uma declaração dele, vou já lançar, que ele diz... Como é que é? Como é que ele disse? Já não consigo ler a tua própria letra. Tu sabes, não estava à procura da frase. Sabes o que é que o rival vai fazer? Porque estudaram o Sporting. Temos é de saber o que é que nós somos capazes de fazer. Mas isso, se tu ouviste as duas conferências de imprensa, ouvi. Vão muito os dois nessa linha, que é foca-te no que tu consegues controlar. E o que tu consegues controlar é o que tu podes fazer. Certo, mas aqui temos é de saber o que é que somos capazes de fazer. Vamos a essas declarações. A ideia está lá. Agora, se vais ou não ser capaz de fazer aquilo que está na ideia de Martim Anselmi, é que aí a declaração de Martim Anselmi é por isso. Prepare-se, Dr. Ribeiro. Isto hoje o programa tem que ser muito rápido. Aviso já desde o início, porque isto é muita coisa. Vocês não avisam. Não, mas eu não disse nada. Não, estou-te a dizer para te preparares. Porque vamos fazer assim, vamos juntar por temas as declarações dos dois técnicos e vamos pô-las juntinhas. Vamos ouvir quer Anselmi, quer Rui Borges sobre a importância deste jogo. Espero poder estar por primera vez en nuestro estadio con nuestra gente
Y de cara al partido y al rival que vamos a tener enfrente, considero que al final es de los partidos más lindos que podemos jugar. Así que lo espero con mucha alegría y mucha emoción. Y sin lugar a dudas que este partido en ese sentido requiere la máxima concentración. Creo que es un partido donde los duelos son fundamentales. Cada duelo que enfrentemos tenemos que tratar de no pasar de largo o quitar. Es importante estar juntos la mayor cantidad del tiempo posible y es importante saber que estamos en casa y que la pelota la queremos tener nosotros. É um jogo difícil, é um clássico. Os jogos que toda a gente passa a época à espera. Nesse aspecto, em termos de estratégico, acredito que torna-se mais fácil para eles do que para nós, no sentido de conhecimento, porque o Mr. Anselmi chegou agora, é normal que está a criar uma ideia, uma identidade, com as suas dificuldades, é certo, mas para nós que estamos deste lado acaba por ser um bocadinho mais difícil naquilo que é sentir quais as mudanças, de que forma é que as faz. É sempre um clássico que é diferente, fora de portas, e são sempre jogos diferentes. Concordas com este raciocínio de Rui Borges, que é mais fácil, de alguma forma, para Anselmi preparar o jogo do 11, daquilo que pode esperar do 11 do Sporting, do que para Rui Borges, daquilo que pode esperar do 11 do Porto? Eu acho que é mais difícil o Anselmi preparar o 11 do Porto, por acaso. Não é nesse sentido, ele tentar adivinhar o 11 do Sporting do que para Rui Borges tentar adivinhar o 11 do Porto. Não, isso talvez, e a questão é que o Anselmi se calhar precisava de uma pré-épocazinha, ou pelo menos de 2 ou 3 jornadas onde só jogasse ao fim de semana. Mas acalhou uma pré-época em andamento, porque aquilo que vimos do Porto de Anselmi é muito curto. Vimos a equipa jogar em Belgrado com o Maccabi e depois logo a seguir em Vila do Conde. Percebes que há uma ideia base que ele traz, a ideia dos 3 centrais, essa identidade de jogo dele. Percebes uma coisa que eu achei interessante, que é o facto dele não ter medo de falar de futebol. Em todas as conferências de imprensa, achei muito refrescante que ele chega e explica a ideia dele. Acho que isso é interessante. Vamos ver quanto tempo é que vai durar essa transparência de discurso na Liga Portuguesa. E o que o Rui Borges está a fazer é tentar ser o enganador que nós tantas vezes dizemos que os treinadores são. Percebo que ele diga isto, que é mais difícil para o Sporting, porque não tem tantas referências daquilo que é Anselmi, mas é e porque muito mais... Anselmi perdeu referências do Porto, pois lá já iremos falar do mercado, mas perdes Galeno e perdes Nico, não é? Mas a condição em que o Sporting vai ao Dragão é muitíssimo mais confortável e, portanto, por causa desse conforto, a questão de ser mais difícil adivinhar ou não adivinhar o 11 de um lado e do outro é esbatida pela diferença pontual, o que também mostra que isto resvalou muito rapidamente. Ainda no outro dia o Porto estava a jogar na Madeira para ser primeiro classificado e agora está a jogar para ficar a 5 pontos do Sporting. E foi há 3 jornadas atrás. Isto Décimo-oitavo? descambou muito rápido, porque é disso que se trata. Quando começámos o programa a falar, é o último, e concordo com o Nuno, claro, o único resultado que interessa ao Porto, de facto, é ganhar. Qualquer outro resultado deixa o Porto ainda mais longe e, portanto, é uma... Mesmo o empate que mantém a distância pontual torna, acho eu, impossível pensar que o Porto ainda pode lutar pelo título. Mas mesmo ganhar significa ficar a 5 pontos. Não estávamos acostumados a ver o Futebol Clube do Porto, numa altura como esta da época, início da segunda volta, estar com esta distância pontual para os rivais e, sobretudo, porque tem que se voltar um bocadinho atrás outra vez, só para perceber a dimensão do que aconteceu ao Porto nas últimas semanas. Quando se chegou ao final da primeira volta e o Porto podia passar para primeiro, a expectativa do Porto era não só passar para primeiro lugar na Choupana, mas também a perspectiva de, lá está, receber na segunda volta o Sporting e o Benfica. E, afinal de contas, essa teórica vantagem foi desperdiçada muito, muito rapidamente. E, portanto, o Porto vai aparecer muito pressionado frente a um Sporting que tem sido mais forte ao longo de toda a época, mesmo, sobretudo depois daquele período de João Pereira em que a coisa descambou de facto. Acho que toda a gente diz isso e não há como comprovar se é ou não, mas acho que se não fosse esse período, se calhar o Sporting estaria muito perto já de festejar o título com a dinâmica conquistada. Assim, continua a ser o principal candidato, é quem vai à frente. Nos duelos com o Porto até agora foi sempre superior. Eu até acho que foi sempre superior naquele que perdeu, na Supertaça. Foi um jogo com dinâmicas muito próprias e muito excepcionais
que ditaram a vitória do Porto, mas também digo que o que seria para Anselmi ganhar este jogo, o lastro que ele ganharia, a confiança que ganharia mesmo junto do plantel, isso era importantíssimo, e do público para o que resta do campeonato, mesmo que fosse para ficar a 5 pontos, que é uma distância ainda muito, muito considerável.